mediadora. Só queria falar uma observação do Meretz, que eu acho super importante. O Meretz é um partido israelense, social-democrata, que defende o Estado laico e a paz com os palestinos. Isso é um grande diferencial, né? Enfim, mas hoje eu estou aqui para falar do movimento Women with Peace, que é um movimento em Israel, que foi criado em 2014, depois de uma ação super horrorosa em Gaza, que mulheres israelenses, judias e palestinas falaram: olha, não importa, morre gente de todo lado, não faz sentido para ninguém, a gente precisa. Então, assim, realmente, não começou isso, eles estão desde 2014 em todas as esquerdas. A gente quer um acordo de paz, tanto que o movimento não tem uma proposta. A gente quer principalmente que não vão ser as israelenses que vão dizer nós queremos 2 estados, os palestinos que vão dizer o que eles querem, e eles têm que ser ouvidos, a voz deles tem que ter peso na mesa, e a gente vai falar o que quer, o que não quer. É um diálogo. Não pode, é muita audácia achar que você sabe o que o outro quer. Então, o que o movimento defende é o diálogo, que tenha uma mesa, que tenha negociações e, principalmente, que tenha meios legais. Toda vez que tem uma ação, que a primeira reação de Israel não seja uma ação bélica, que seja a negociação e que crie legislação que proteja isso. Uma outra pauta importante do movimento, que tem muito a ver com hoje, que é uma resolução 1325 da ONU, que fala do direito da mulher. No item 10, fala que é obrigado proteger as mulheres e as meninas de estupros e violências em período de guerra. Quer dizer, isso está pautado e é uma das plataformas do Women with Peace, desse movimento. Basicamente, aqui a gente divulga o movimento, a gente apoia todos os movimentos democráticos, anti-homofóbicos, antirracistas. A gente procura união e reconstrução dos direitos humanos contra essa desigualdade. É esse país, a gente está falando de Israel, mas a gente olha para o lado, a gente vê esse país desigual, essa injustiça social brutal. Você não tem como ficar indiferente, a menos que você seja uma pessoa realmente em consonância com essas elites cheias de privilégios que não querem ver, que não tem, é interesse deles não olhar essas questões, né? Então, na verdade, eu vim aqui defender um movimento israelense que, a partir de 2021, foi criado o movimento Mulheres do Sol, que são as palestinas, porque o movimento Women with Peace são mulheres árabes e judias com cidadania israelense. Então a gente tem um movimento parceiro, que são as Mulheres do Sol, que são as palestinas que moram na Cisjordânia e Gaza e que também querem paz. Falam, não adianta. E aí, principalmente, teve tudo isso, não dá para voltar ao que era. A gente precisa construir um novo Israel. Tem que estabelecer um diálogo, porque não dá para voltar para trás. O que voltou para trás foi o que possibilitou o ataque do Hamas. Isso não dá para voltar. Tem que criar pontes, a gente tem que construir uma sociedade diferente, tanto em Israel como aqui. Então eu acho esse evento muito importante e eu vou pedir licença para vocês, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito pela diversidade, assim como veio a colega, saiba, eu tenho um filho que ele é judaico indígena, o pai do meu filho é indígena, ele mora numa aldeia em Peruíbe. Então, com todo respeito, eu gostaria de compartilhar com vocês, hoje é o último dia de Hanukkah, é uma festa das luzes, da libertação, é um movimento revolucionário, cultural e religioso, no segundo século antes da Era Comum. Então eu vou acender as velas, que é uma tradição, vou falar uma bênção em hebraico e em português. Então eu estou compartilhando uma coisa carinhosa da minha tradição com vocês. Não é imposição cultural, não é nada disso. Eu estou compartilhando um amor que eu tenho pela minha cultura com vocês.
Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leharir ner Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim lavotenu, bayamim ha'hem bizman hazeh. Bendito és tu, ó Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou acender as velas de Hanukkah. Bendito és tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que operou milagres para nossos antepassados naqueles dias, correspondentes a essa época. Que as luzes de Hanukkah afaste todo o obscurantismo, que liberte todo o oprimido, que traga luz, união e respeito para todos os povos, para todas as etnias, para a diversidade, porque a diversidade ela tem que ser celebrada e cultuada. Amém. Amém. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Exato, em seguida. Em seguida, essa primeira rodada de apresentações tão maravilhosamente diversa, forte, verdadeira. Realmente os espíritos se uniram aqui nessa situação, no sentido do que é a ética da vida, né, dentro das nossas diferentes condições. Então, eu queria só me fazer presente na roda. Eu sou Leana, eu quero honrar o profundo feminino de cada uma e honrar as nossas ancestralidades. Eu fui do movimento da jovem que tem aqui, e estou com a minha mãe, e eu acho que esse ciclo é muito significante. Obrigada. Eu só estou muito honrada de estar com a minha filha e com um monte de conhecidas aqui que só trazem muito orgulho para os judeus e para os brasileiros, obviamente. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada, peço desculpas. Mas eu estou encantada com a representatividade feminina e a força que está dentro dessa sala. Meu nome é Selma Leite, eu sou integrante da Comissão Justiça e Paz de São Paulo. E eu também dou aula de filosofia, sou professora. Mas eu vim a convite dessa pessoa maravilhosa, que é a Bia, uma pessoa fantástica, a qual eu respeito muito. E eu vou pedir licença para contar um pouquinho só, bem rapidamente, por que eu vim para essa mesa. Quando a Lia falou para mim que o evento tinha uma finalidade de trazer discussão da violência contra a mulher, e aí ela citou muito profundamente, claro, a questão do estupro das mulheres praticado pelo Hamas, isso me trouxe muitas coisas também. Não existe lugar seguro, não existe lugar seguro. E eu posso dizer com propriedade que não existe. Eu fui vítima de abuso quando era criança e depois, anos depois, a minha mãe foi estuprada dentro de casa, uma senhora de 68 anos na época. A violência contra a mulher, ela é sempre motivo de troféus, seja em que estágio de violência seja praticada onde for, em guerras urbanas, em colonizações, como aconteceu com as indígenas, com as africanas. Isso é sempre um motivo de vergonha para o mundo. Vergonha para o Brasil e para qualquer lugar que a gente for.
O corpo da mulher, ele é local de gestação de futuro. A gente sabe disso. E a gente sabe que o futuro hoje, ele está adoecido. Porque a violência impera entre ódio, discursos de ódio, opiniões odiosas, e que as pessoas não se ouvem falando. A gente também tem um tipo de violência em troféu também praticado por homens, digamos, né, que acham que estão acima de leis e da própria humanidade, que é a própria violência praticada também com as mulheres trans, que também sabem o que é uma violência masculina, a força que é um tapa, que é uma situação vexatória. Enquanto Comissão Justiça e Paz de São Paulo, a entidade também ajudou muitas mulheres nas prisões que foram violentadas, espancadas, mortas, com os homens também, e a figura de Dom Paulo Evaristo Arnes se fez presente, junto com homens e mulheres corajosas. Eu quero lembrar que hoje faz 7 anos que Dom Paulo Evaristo Arnes nos deixou. E ele sempre é motivo para nós e para toda a sociedade de combate à violência e principalmente a dignidade da pessoa humana. Então, em nome da entidade que eu estou aqui representando e também como mulher, como vocês, saudá-las, nós estamos juntas nessa dor. Não é só empatia, é uma dor latente em nós, é uma ferida aberta no mundo. E a gente tem que estar juntas para poder dar algum passo para algum tipo de solução que seja a paz. Obrigada. A princípio, Adriana, por favor. Não, mas eu ia falar, né? Não? Não queria tomar o lugar da fala só. Quer dizer, estão ouvindo, então? A gente está junto. Eu estou pensando que é melhor que cada uma que queira falar ainda Não, tudo das bem, que não só falaram. Muito emocionante estar aqui mesmo. Eu acho que é isso, né? Uma dor que a gente sente muito forte, é uma coisa assim que até não entra no racional. E também eu vim aqui porque depois começaram a descobrir a violência sexual de 7 de outubro, nós nos organizamos para escrever um artigo. E até hoje esse artigo não saiu. De tanta dor, o grupo que se organizou para escrever sobre isso não consegue escrever. Então, é muito difícil. Ok. Faça sua pergunta. Obrigada. Boa noite mais uma vez. Eu falei bem rapidinho porque era uma das primeiras e éramos muitas, então eu falei rápido e não me apresentei bem. Eu sou uma mulher imigrante peruana, indígena quechua, do sul do Peru, e moro faz 9 anos aqui em São Paulo. Me atravessam também questões de xenofobia, de racismo. Hoje sofri xenofobia no metrô, mas não vou falar disso. Minha pergunta é a seguinte. Por que se vocês convocaram, a pergunta é para o coletivo, né? Por que se vocês convocaram essa representatividade e diversidade, por que não foi convocado nenhum movimento palestino, de mulheres palestinas aqui em São Paulo? Agora, talvez foi, minha pergunta é com muito respeito, tá? Por favor, é com muito respeito ao povo judaico. Sou muito tocada também com todas as falas e com o que vocês sofreram também. Mas eu queria saber, se estamos falando de diversidade e de representatividade, por que não tem nenhuma mulher palestina? E tem muitos movimentos aqui em São Paulo de mulheres palestinas. E sofreram também com as consequências dessa guerra. Bombardearam hospitais onde tinha muitas mulheres. Eu sou mãe, minha filha está agora com minha vizinha, eu preciso ir embora do metrô. E eu não podia ir sem fazer essa pergunta. Obrigada e me desculpa se a pergunta fica difícil, ofensiva. A gente não conseguiu realmente uma palestina que aceitasse vir. Elas não quiseram vir? Não, eu não organizei o evento. Tá, não sei para quem. Ela pode responder? Para quem organizou o evento, né? Se elas não quiseram vir,
é outra coisa, mas eu gostaria de saber. Olha, A gente procurou. eu acho que esse é o primeiro momento de um processo que a gente tem que criar, porque não pode ser só um momento, tem que ser um processo. Nós procuramos pares com quem a gente já construiu um trabalho. Quer dizer, eu sou judia, eu sou mulher, sou dos movimentos sociais e a gente acabou convidando as pessoas que são pares na luta, né? Então, eu acho que para o semestre que vem, a gente deve, sim, fazer uma continuidade e convidar, sim. Eu não tenho contato, mas eu acho que se vocês puderem ajudar, a gente deve. Sabe por quê? É só no reconhecimento mútuo, sabe? Tem a questão da identidade e da alteridade. Eu não posso deixar de ser quem eu sou. Eu sou judia, eu sou mulher, eu sou muito ligada aos movimentos sociais, mas eu tenho que reconhecer o outro. E é fundamental. Eu acho que não podemos parar por aqui. A gente tem que dar continuidade, criar uma rede e chamar as palestinas. Né? Porque é nessa aproximação que a gente vai criar vínculo. O que é a transformação do mundo se não é a construção de vínculos solidários? Não existe outro caminho. Desculpa, eu quero falar de que eu procurei. Eu procurei entre os movimentos que eu conheço e não recebi nenhuma resposta positiva para vir aqui. Eu não teve. Não teve e não quiseram ver. Mas a gente vai continuar insistindo. Sim? Ok. Está respondida? Se sente respondida? Sí, claro. Claro, si ese encontro es un comienzo de algo, bem-vindo, ¿no? Porque toda luta comienza así, vamos dando os passinhos y vamos fazendo coisas. Nosso coletivo trabalha assim também, vão saindo ideias e vamos construindo. Mas eu vi que a construção tem esse objetivo, né? Ser diversa, ser representativa. E esperei também todas falar, porque estava procurando a Palestina. Não sabia qual que era, né? Porque não dá para saber. E não chegava, e não chegava, e não chegava. Eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, sou psicoanalista também. E atendi mulheres palestinas nesses 2 meses. Sim. Foi incrível, porque eu atendo normalmente mulheres migrantes que procuram em espanhol. Argentinas, chilenas, peruanas, procuram atendimento em espanhol. E chegaram mulheres palestinas porque eu atendi sem cobrar e não tinha dinheiro para pagar. Tem bastantes que estão também com muitas dores. Claro. E se estamos falando de todas as nossas dores, se é uma construção que vai começar agora, bem-vinda. E estamos para isso, para fazer parcerias, para procurar contatos e para construir todas juntas, né? Obrigada. Obrigada a você. E como você precisa sair, deixe já deixar claro que o nosso objetivo é, a partir desse primeiro encontro, criar inicialmente uma rede de comunicação entre a gente, estabelecer um grupo de comunicação e que a gente possa vir a pensar em ações comuns, conjuntas, ações parciais, pequenos grupos, os grupos inteiros. E eu acho que a gente precisa de intermediário para conseguir acessar as mulheres palestinas. E serei muito grata se isso... Uma sugestão também, assim, pequenininha. Como vamos a continuar construindo, os próximos encontros poderiam ser, como a Letícia falou, em lugares mais abertos, com crianças bem-vindas. Porque é difícil, por exemplo, para mim, minha filha está com a vizinha, preciso ir. Sim. E eu fiquei duvidando, porque eu já vim a eventos aqui e é difícil criança aqui. Claro. Mas poderíamos pensar outros jeitos, assim como colocam pets bem-vindos, como colocam pets, não sei o que, friendly, pet friendly. Deveríamos pensar em eventos com criança friendly. Mas é mesmo. É isso aí, porque de verdade é complicado. E como somos mulheres, somos mães, somos
tudo o que já foi falado. É uma sugestão só, tá? Porque eu preciso ir. A Clara tem meu contato, eu vim pelo convite da Clara, muito obrigada. E fico feliz de ter a oportunidade de escutar todas vocês. De verdade que muito obrigada a todos. Marcos quer falar. Marcos vem pro meio da floresta, para vocês fora da coisa engraçada. Tem lugar. Liga o microfone, por favor. Alô? Voz grossa. Situação inusitada essa minha, né? Eu me senti minoria absoluta. Eu primeiro quero dizer o seguinte, eu me apresentar, meu nome é Marcos Carvalho, eu sou professor da Universidade de São Paulo. Eu não fui convidado para estar aqui, eu fui atraído pelo evento, sobretudo porque eu estou muito sensibilizado com a situação atual e particularmente de minhas colegas e meus colegas com esse processo de solidariedade seletiva que foi falado aqui. Sim. Né? Então a questão, eu vim aqui sobretudo para me nutrir de argumentos, porque eu sou militante do movimento docente, sou militante da Associação Docente da Universidade de São Paulo, da DUSP, sou militante do Andes. Ontem mesmo fui eleito para integrar a delegação da DUSP para participar do Andes, que vai ter lugar em Fortaleza, e fomos eleitos eu e uma colega palestina, a Franci Rosa. Nós somos uma delegação diversa. Ela é uma pessoa que talvez pudesse estar aqui. Eu posso fazer uma intermediação de convidá-la, de sugerir o convite, etc. Eu acho que não teria problema nenhum. Então eu só queria dar essa palavra e também me colocar solidariamente a tudo que está sendo colocado aqui. E eu não entendi, eu não sabia que esse era um evento restrito a mulheres. Mas de qualquer maneira, eu quero dizer que eu estranho a ausência de homens num evento que tem essa temática. Porque se os homens também não participarem disso, as soluções não acontecerão. Assim como para combater o racismo a gente vai ter que convencer os brancos, né, de serem antirracistas e tomarem atitudes antirracistas, nós vamos ter que convencer todos nós, os homens, a sermos ativos e solidários nessa luta. É só isso. Estou completamente de acordo que os homens têm que se engajar e ser convidados a participar dessa luta por uma transformação das relações entre homens e mulheres. Eu quero trazer aqui um conceito da Vilma Piedade, uma escritora negra, que ela traz um conceito de dororidade. Esse é o conceito de dororidade, é as dores que as mulheres sentem juntas. É assim que ela descreve o conceito de dororidade. Para ela é isso. Então, acho que o que a gente está vivenciando aqui essa noite é exatamente isso, né? A dororidade das mulheres, não é? Então, acho que é importante trazer esse conceito. Mas eu acho que é importante aqui a gente também valorizar esse encontro, no sentido das diversidades e da pauta também. Me coloco aqui à disposição para fazer essas pontes com os outros coletivos. Sugiro aqui vocês fazerem uma conversa com o pessoal do MST. O MST tem um incrível trabalho que fizeram na Palestina, muito interessante. Então, eu tenho militantes que militam há alguns anos com essa temática e que a gente vem, recebe notícias através deles, como tem sido. E eu acho que aqui é o grande desafio, é a gente criar caminhos que possibilitam o diálogo entre o possível da possibilidade da paz para todo mundo, né? Esse conceito de paz, ele é sempre, pra gente, é muito branco, né? Esse conceito de paz aí, essa paz branca, a gente tá vendo que não é essa paz que a gente quer, né? A gente quer muito mais que isso, né? Então, acho que fica aqui a dica e a solidariedade aí com todas vocês para poder a gente construir esses laços que só nos fortalecem enquanto mulheres. Mulheres, quando se juntam, são como águas, só se fortalecem, né? E criam mais caminhos e passagens, né? Então,
valorizar aqui o coletivo, que da próxima vez a gente possa ter as mulheres do Congo aqui, as mulheres palestinas, da Ucrânia, né, que a gente possa também trazer esses diálogos, que inclusive é raro de acontecer, a gente sentar para discutir sobre isso, né, e tendo essas vozes é muito importante. Então, para mim é surpreendente, por exemplo, falar com as mulheres judias. Eu faço muitos anos de militância aqui em São Paulo. Eu milito com as mulheres trans, com as mulheres indígenas, imigrantes, de longa data, assim, mas com as mulheres judias, por exemplo, eu acabei dialogando um pouco. Fico feliz de poder estar aqui e a gente poder se solidarizar, né? Eu já faço esse movimento, a gente faz movimento por aqui na cidade de São Paulo há algum tempo. A gente aqui da Marcha das Mulheres Negras, a gente articula todo dia 25 de julho, o Dia das Mulheres Latino-Americanas e Caribenha, que vamos às ruas de São Paulo, mas também compõe a Marcha Mundial de Mulheres, e a gente tem mulheres na Palestina também, na Marcha Mundial, tem mulheres que são judias também, a gente tem mulheres do mundo inteiro, árabes também, muçulmanas, então a gente está no mundo inteiro e presta solidariedade a todas as mulheres que lutam e resistem por esse mundo afora. Só para abrir a sua fala, o lema da Comissão de Justiça e Paz é: a paz é fruto da justiça. Não há paz sem direitos, sem de igualdade social. Paz sem voz não é paz, é paz é medo, né? Alguém só queria perguntar se ele reprime tanto o companheiro dele. O Marcos? Não. É o parente. Eu botei ele lá para... O parente está quietinho ali. É o parente. Eu me chamo Joel, eu sou Cariú, Cariri, indígena. Eu tenho formação, sou psicanalista e jornalista. Então, como psicanalista, eu gosto de ficar observando. E eu estava pensando aqui, né? Eu falei, nossa, é duro ser homem, né? Porque não vale nada. Eu estava quase pedindo uma saia. Eu falei, acho que ninguém aqui é casado tirando a minha esposa. Porque não tem homem, né? E o professor falou sobre isso. E uma das grandes dificuldades que nós, povos originários, passamos foi trabalhar apenas em grupos, só etnias. Eram mais de 1.300 etnias que existiam antes de 1500. E nós lutamos como uma etnia. E era mais fácil para o invasor destruir uma etnia. Então, se a gente quer vencer, a gente tem que unir forças. Independente qual seja a etnia, qual seja a raça, o nível social, a gente tem que ser um. A gente tem que olhar como seres humanos, olhar o outro e ver como seres humanos. Não é se é brasileiro, se é estrangeiro, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se mora na periferia ou se mora nos jardins. É seres humanos. Isso que está faltando. E eu estava analisando aqui a fala de cada uma das senhoras, e eu estava pensando, o erro não é ser homem. O erro está na educação. Porque uma criança, tanto homem ou mulher, ele não nasce estrupador, ele não nasce bandido, ele não nasce arrogante, preconceituoso, racista. Isso é imposto e é passado para essa criança dentro da sociedade. E eu estava lembrando da minha família. Meu pai, ele era casado com a minha mãe, de cor morena, não era preta, mas era morena. Eu nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe. Agora minha mãe sim. Ô baixinha brava. E ele sempre saía, ia pro quintal, meia hora depois ele voltava e falava assim, e aí minha velha?
Acalmou? Né? Então o exemplo vem de casa. E precisa se construir isso às famílias. A coisa que nós estamos sentindo mais falta e que eu tenho visto é que as famílias estão se afastando. Esse contato de reunir na mesa para jantar, para conversar, para saber como é que está o dia. O negócio está tudo ali no celular, não tem mais olho a olho e conversa. Então acho que falta isso, é educação, ensinar, e aí nós vamos mudar. E trazer os esposos, trazer os filhos, trazer os homens, porque o erro não está no homem. O erro está no que uma sociedade impõe para esses homens. Porque eu, quando era mais jovem, eu vou fazer 50 anos, quando eu era mais jovem, eu aprendi que nós homens tínhamos que sobressair. Então isso, mas eu nunca vi dessa forma. Acho que todos têm que sobressair, independente de ser homem, ser mulher. Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com cada um de vocês, que na próxima tenha mais homens que estão apoiando toda essa maldade que está no mundo. Toda essa maldade, assim nós vamos vencer. Porque é o bem que vence o mal. É só o bem que vence o mal. Então, todos aqueles que querem o bem, a gente tem que abraçar e trazer para o nosso meio. E conte comigo. O bem. Posso falar uma última coisinha? Foi mencionado em algum momento aqui que o judeu é branco. O judeu que está no Brasil é branco porque veio da Europa. Muitos fugiram da Europa durante a Segunda Guerra, porque foram perseguidos na Segunda Guerra e encontraram Porto Seguro no Brasil. Então, grande parte da comunidade judaica no Brasil é branca, o que não significa que todo judeu seja branco. Absolutamente não. Tem judeu árabe, tem judeu etíope, tem judeu chinês, tem judeu de todas as etnias também. Posso falar uma coisa? E essa é uma percepção brasileira. Porque na Europa, o judeu não é branco, independente da cor que ele tem. Não importa. Ele não é considerado branco na Europa. Não é essa percepção. Como o Brasil é um país racista, preconceituoso, que deu a liberdade de escravidão para os negros e não teve uma ação pública para apoiar, para fazer a inserção dessa população com dignidade para a sociedade, então, no Brasil, o judeu é branco. Mas é uma questão, isso sim é contexto. Entendeu? Por acaso aqui, porque esses imigrantes vieram para substituir uma população que foi liberta e foi abandonada pelo poder público. Assim como, né, tem uma pluralidade judaica, de judaísmos, né? Tem uma pluralidade tanto de classe social quanto de posições políticas, né? E isso é bem importante. Eu tinha levantado a mão já há bastante tempo. A gente E não vai fugir desse está se assunto. encaminhando para o encerramento. E não vai fugir muito desse assunto. Primeiro, o Brasil precisa realmente, como a parceira colocou aqui, assumir o genocídio indígena e depois o genocídio das mulheres e dos homens negros aqui no Brasil. Se a gente não assumir que houve escravidão indígena, a gente não vai avançar, porque a gente não vai reconhecer que os nossos corpos também foram subjugados. E essa história de que a gente não quis ser escravizado é muito privilégio, né? A gente não querer ter sido escravizado. E aí eu quero agradecer a Parenta, pelo ritual sagrado aqui de fortalecimento, e também me compadecer com a Parenta aí, porque eu acredito sempre que povos originários são povos da terra, né? Então os judeus também são povos originários que foram transferidos por algum momento dos seus territórios aqui no Brasil ou em outros lugares que fogem dessa. Então a gente precisa se entender enquanto povos originários
os povos de África, não são africanos, porque é genérico, não tem só negro dentro da África. É genérico dizer africanos, né? Então, isso é porque tem a comunidade africana que vem de África na USP. Então, a gente discute essas questões raciais. E eu quero dizer assim, o privilégio de ser branco, né? O que a gente faz com ele? Porque o meu pai é branco, batia na minha mãe. E eu sou moreninha por conta disso. Minha mãe é indígena e o meu pai é branco, né? E eu não sou reconhecida como branca pela sociedade. Continuo recebendo os mesmos preconceitos, mesmo tendo cabelo liso, narizinho mais ajeitadinho, lábios perfilados, mas na fila... Ajeitadinho, colega, peraí. Não, peraí, não. Aí não. Não, calma. Calma, eu tô sendo irônica, desculpa. Ah, mas não, ironia não vale. Mas assim, dói, desculpa, né? perdão, perdão. E aí, na fila do emprego também, não sou eu a pessoa mais classificada para entrar nessa vaga. Então, a gente precisa entender todas essas dores. E aí, quando a parente colocou a questão da mulher, que ela é obrigada a casar na periferia, e não é só casar, não, é fazer o papel de esposa, né? Qual que é o papel de esposa, né? É limpar, passar, ter filho, e um monte de obrigação. Eu fiquei muito solidária, né, com essa fala que você trouxe. E aí, qual que é o lugar da mulher cis, branca, não sei o que mais, tudo lá, dentro dessa remissão? Porque parece que a gente está falando de remissões, e não é remissão. Todas as mulheres têm dores, todas as mulheres têm seu sofrimento, mas algumas sofrem mais que as outras justamente por serem diferentes. As mulheres negras, quanto mais retinta, a situação vai piorar. As mulheres indígenas, quanto mais com fenótipo indígena, a situação vai piorando. E aí falar assim que a partir de uma data, né, a gente está aqui há 523 anos só em luta. Porque é antes, o Brasil, como o parente falou, é antes, né? Não existia Brasil, o Brasil é uma invenção. Porque antes era Pindorama, Tecoá, Pachamama, Mamãe Terra, né? Enfim, então a gente precisa passar, como a parente falou aqui também, que é minha amiga do movimento negro, passar para fazer essa discussão o ano inteiro. O ano inteiro, né? Com a questão da trans, né? Enfim. Mas o que a gente faz com essa branquitude? O que a gente faz com esse privilégio? Eu vou te dar uma resposta, porque eu tenho trabalhado muito com isso. O que a gente faz é reconhecer que os brancos somos racializados, mesmo aqueles que, como nós, judeus, somos entendidos como brancos. A gente também tem uma cor. Não é que o que é racializado é o indígena, o negro, e nós, os brancos, aparentemente, ao menos, somos a referência universal, o geral, ou o normal, né? Então, o que nós brancos temos que fazer é reconhecer que nós somos racializados e que nós somos privilegiadas. Precisamos mesmo entender isso, e não é fácil, e é fundamental, que não seja o outro, né? E eu acho que esse é um princípio muito importante. Acho que é um Só para encerrar, assim, porque assim, tem gente que tem feito esse movimento de assistencialismo. E aí, então, essa questão de se reconhecer na branquitude volta para assistencialismo. E a gente tem tido muito prejuízo dentro das comunidades indígenas, com a doutrinação evangélica, com as missões pelo interior do Brasil, e também, em vez de romper com a invasão da cidade, como por exemplo lá no Pico do Jaraguá, que a gente sabe muito bem a dificuldade deles de território, não pode plantar, não pode colher, não pode fazer nada para sobrevivência, e aí vai quem lá? O assistencialismo, que é o cis, gênero branco que está ali, tentando redimir o seu coração, mas não participa ativamente da opressão de quem está oprimido. Enquanto a gente estava lá na tenda, lá, na reintegração de posse, tinha mais de 100 policiais, 50 de cada lado em fila, enfileirados de 10. E aí, cadê a sociedade para correr com a gente? É isso que eu queria deixar aqui, nessa remissão da cor. É só a última palavra, porque a gente vai ter que
a gente não pode esquecer que os estudos recentes sobre o Holocausto trouxeram que o trauma passa de geração em geração. Então a questão indígena, a questão negra, da mesma medida, as pessoas têm traumas de gerações. Você imagina os anos de escravidão, os anos da comunidade que o Brasil fez e faz. Continua. Então existem, os traumas são bem maiores do que a gente imagina. Exato. Perfeitamente. Eu quero só dizer que nós, o grupo que Anne e eu constituímos dentro do Instituto Sete Sapientes, no departamento de psicanálise, se chama A Cor do Mal-Estar, da invisibilidade do trauma ao letramento. Então é preciso que a gente dê visibilidade aos traumas, e isso é uma coisa que nós estamos fazendo aqui juntas. Eu fico muito profundamente agradecida à entrega que vocês fizeram aqui para o nosso trabalho, para essa qualidade, né, essa força do encontro. Acho que houve muito respeito, a palavra circulou e é nosso, para onde nós queremos ir, e acho que nisso nós estamos de acordo, é para esse lugar da rede e da multiplicação de lugares de palavra, de fala e de escuta, como pode acontecer aqui hoje, né? Eu acho que esse é o lugar para a gente ir. A gente tem que criar condições para falar e falar entre a gente, né? É isso aí. Aplaudir a nós mesmos. Pode, diga. Primeiramente agradecer pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui, representando os povos originários. Ter esse conhecimento, eu aprendi muito nessa noite, muito mesmo. E isso é o que nós temos que fazer, ter esses diálogos e aprender e aplicar. Aqui foi feito um ato, minha irmã. Quanto eu e o meu esposo, nós somos pajés. Esse ato que nós fizemos aqui, nós ligamos essa corrente no físico, mas também no espiritual. Então essa corrente, ela está forte. Ela não quebra. E a nossa próxima reunião, sim, vai ser um lugar grandíssimo. Tem que ser lá na plenária, a principal. A grandona lá. É nossa. É nossa, amiga. E pode trazer criança? Pode sim trazer criança. Pode. Pode. A gente vai lotar aquele lugar. E a próxima, nós vamos para a rua. Na próxima, vamos para outro espaço maior. Porque a corrente, ela cresce. E ela cresce com força. É com força. Porque nós somos guerreiras vitoriosas, visionárias. Vamos levar a nossa voz. Ela tem que chegar lá. Chegar lá na ONU. Nós temos que pegar esses vídeos, essas fotos e ir para nossas redes sociais. Cada uma de nós é passinho por passinho, mas é um passo firme, forte. É assim que nós temos que ser. E essa palma que é para nós, mas ela tem que ser bem forte, que é para nós mesmos. Obrigada a todas. Agora convido para um bolinho, um cafezinho, uma água. Café e